falou muito que a gente está vivendo a quarta revolução, né? Revolução agrária, revolução industrial, revolução dos computadores, e essa agora seria a revolução das tecnologias todas conectadas. E essa autora, ela não gostou desse nome, e eu gostei do nome que ela deu. Ela falou, nós estamos vivendo a era adaptável. Que o que sobrevive hoje não é quem é mais forte, quem é mais veloz, quem se adapta mais rápido. Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Oba. Ô pessoal, sejam bem-vindos. Mais um webcast da Você Está Contratado. Hoje eu estou com o Rodrigo Pádua, que é VP de Gente e Cultura do Grupo Stefanini. Exatamente. Quanto tempo o Stefanini tem já? Estou completando 4 anos, Marcelo. Você tem 4 anos. 4 Sensacional. anos. E a empresa tem quanto tempo? 35 anos 35 completados anos. aí em 2022. Sabe que eu sou originalmente um profissional de TI, né? Sei. Então eu me lembro da Stefanini lá de trás. Muito impressionante ver o que a Stefanini construiu nesse período. Muito bacana. Impressionante até pra gente, né? Então, estava comentando aqui em off contigo, né? Na última semana a gente teve a oportunidade de reunir aí 700 líderes da empresa. A empresa hoje, a Stefanini, é uma empresa em 41 países, 32 mil pessoas. Nos reunimos aqui 700 líderes, sendo que metade deles de algum desses 41 países que a gente está presente. E é impressionante a gente ver tudo que a gente vem construindo ao longo dos anos, principalmente desses últimos anos, que eu acho que é fantástico. Então, 40 países diferentes, os países já têm suas culturas próprias, seus idiomas, né? Com certeza esses negócios foram desenvolvidos ao longo do tempo, né? Não todo mundo cresceu junto. Então, um desafio que eu enxergo tremendo é uma construção da cultura corporativa, né? Como é que você define a cultura da Stefanini e como é que vocês conseguem manter isso vivo? Bom, a cultura da Stefanini está muito pautada nos donos, né? O Marco Stefanini e a Graça, que são o casal que fundaram a empresa, mas isso hoje já vem se evoluindo, né? Vamos dizer assim. A gente tem um propósito, nosso propósito é co-criar soluções para um futuro melhor, e a gente definiu 7 atitudes, ou em algumas empresas que se chamam de valores, né? Essas 7 atitudes, eu brinco que são os pontos em comum, independente da cultura, independente dos 41 países que a gente está presente. Tá? Claro que você também ter 41 países e não aceitar as diferenças, né, culturais, de estilo, de jeito, de cada um desses negócios, seria, no mínimo, uma burrice nossa, né? Não aproveitar toda uma diversidade e expandir isso. Não faz nenhum sentido. Tremendo, é um desperdício tremendo. Então, a gente usa essas 7 atitudes como o básico, né, para todo mundo entender que fazem parte de um mesmo grupo, de um mesmo ecossistema. Porque, além dos 41 países, nós somos 30 empresas. São 30 empresas. 30 empresas. E negócios diferentes também, não é só tecnologia agora. Não é só tecnologia, nós temos negócios, né, de marketing digital, que hoje, né, a gente tem agências de marketing digital e estamos indo também para o modelo Martech, né, que é a parte de marketing voltada com tecnologia. Temos aí a nossa torre de banking, temos torre de analytics, cybersecurity, manufacturing. Então, é um ecossistema extremamente poderoso e que vem crescendo aí ao longo dos anos. Além das nacionalidades distintas, você tem negócios muito diferentes também, né? E segmentos de atuação também tem o seu DNA, né? Tem o seu jeitão de ser. Isso que é o que eu falo que foi a transformação, vamos chamar de transformação digital, o nome que a gente queira dar, que foi feito nesses últimos 4, 5 anos. Tá? Porque para fazer todo esse ecossistema e tudo isso que a gente fez, a gente teve que sair daquela empresa que você conheceu lá atrás, que era muito focada em TI e muito focada no profissional de tecnologia. A gente conhecia todos os CIOs do Brasil e do mundo, o filho do cara, né? A gente conhecia muito. Só que quando você vai para o mundo digital, você tem que conhecer outros C-levels. Você tem que conhecer o cara de finanças, o cara de marketing, o cara de logística. Então, foi interessante porque, além de trazer novas ofertas através dessas aquisições de empresas, a gente também teve que fazer um trabalho de upskilling, de reskilling do nosso time Stefanini. Porque esse cara era o dono da conta, né? Ele era o key account da conta. Então, esse cara passou a ter que entender de negócio, de entender de outros assuntos. E foi interessante, Marcelo, porque
todo mundo fala, poxa, uma transformação, e todo mundo acha que às vezes uma transformação ela tem que ser ruidosa, né? Tem que ser às vezes radical e sangrenta, vamos dizer assim, tem que trocar todo mundo. Os nossos CEOs são os mesmos, o nosso CEO de cada uma das regiões são os mesmos, muitos dos diretores são os mesmos. Óbvio que no meio da jornada uma ou outra pessoa pode ter deixado a companhia, mas não fruto do processo de transformação. Uma coisa que a gente fez, eu acho que foi bem feito, foi mostrar para as pessoas que aquilo era inevitável. A gente tinha que passar pela transformação, porque o mercado passaria pela transformação e que a gente convidou todo mundo a fazer parte dessa jornada. Quem não quisesse, por algum motivo, não acreditasse, tudo bem, aí a gente entendia, né, lamentava que ele não faria parte daquele processo, mas não foi um processo... É bem interessante, porque é um processo diferente de outras transformações que a gente vê em outras empresas. E na prática, então, Rodrigo, como é que se deu isso? Que tipo de suporte vocês deram para essas pessoas todas para atravessar essa transformação? Foi muito treinamento, muito conhecimento, muito assim, disponibilização e incentivar o cara, porque a gente acredita que o caminho é de mão dupla. Tá? Ele tem muita coisa, a gente tem a nossa academia, que é uma plataforma de e-learning com muito conhecimento lá dentro para ele aprender, mas a gente também incentivava o cara, poxa, você tem que ler, você tem que se atualizar, você tem que ver o que está acontecendo no setor de varejo, no setor de bem de consumo, no setor de bancos. Então, foi muita provocação. E claro que toda vez que a gente traz uma venture, que é uma dessas empresas com uma nova oferta, esse cara também traz conhecimento para dentro e aí tem que disseminar esse conhecimento para o nosso público da Stefanini. Porque se ele quiser que a Stefanini venda o produto dele... ele tem que explicar para ele. Então, é um processo de conhecimento, de aprendizado contínuo, o tempo todo. Tá bom. E a transformação digital? Mesmo numa casa, né, espeto de ferreiro, como é que é? Não, casa de ferreiro, espeto de pau. Mesmo numa casa de TI, como é que se dá a transformação digital? Olha, ela se dá de diversas maneiras, mas no nosso caso, a gente entrou nessa transformação, mas com alguns drives um pouco diferentes de algumas outras empresas. Tá? Algumas outras empresas eu conheço, e não fazendo nenhum tipo de crítica, de juízo, por exemplo, mesmo alguns players do nosso concorrente optaram em fazer uma transformação digital da seguinte maneira: eu pego o tradicional, fecho as portas, acabo com isso e vou para um modelo totalmente novo de squad, de business agility, né, com uma outra cabeça. Tá? E estão indo bem. Né? Nós optamos em fazer o seguinte, nós optamos assim, não, deixa o nosso tradicional aqui, mas nós vamos fazer a transformação digital debaixo do mesmo guarda-chuva, através de aquisições de novas ofertas, que são as ventures, só que elas não vão ser administradas pelo mesmo CEO que está tocando o negócio. Vamos deixar isso aqui de lado, porque para esse negócio pegar, ele não pode ter o desvio de atenção aqui. Tá? Não pode ter os mesmos KPIs. Não pode ter os mesmos KPIs, tem que olhar algumas coisas de uma maneira diferente. Tá? E primeiro também conceituar que são ventures, que naquela época era um bicho um pouco diferente, hoje... que é diferente de startup. A gente também tem investimento em startup, tá? Que é um bicho ali que ainda está se encontrando, MVP, qual que é o produto e tal. Ventures para a gente tem a ver com empresas que já bateram cabeça, já tem sua oferta, já fez cliente e não tem a ver com tempo. Tem ventures nossa que tem 2, 3 anos de fundação e tem ventures que tem 20, 25 anos. Só que a oferta dela é uma oferta que a gente considera moderna ou que a gente considera que precisa com algum ajuste ela se encaixa nesse modelo novo. Então, é um modelo diferente, tá? Porque a gente não abriu mão do velho, tá bom? O que a gente fez nesse processo todo foi... além de trazer esse mundo digital para esse mundo aqui, a gente fez também uma melhora da gestão do nosso mundo tradicional. Nosso mundo tradicional também precisava de um up. Tá? E essas coisas que a gente fazia do lado de cá, elas poderiam ser implementadas no mundo tradicional. E outra, o mundo de tecnologia, qual era a lógica nossa, Marcelo? O mundo de tecnologia é muito rápido. Então, o que é digital hoje vira tradicional amanhã. Sim. Entendeu? Sim. E eu acho que a fórmula foi muito bem sucedida. Não que outras empresas
né, sem citar nomes aqui, estão super bem também desse modelo. Mas o nosso, a gente optou por essa maneira e a gente está sendo muito feliz. O importante aqui é você ser consistente com a tua cultura também, né? Com o seu DNA. Então tem empresas que trilham caminhos diferentes, mas são igualmente bem-sucedidas. Perfeito. E não tem dúvida sobre aquilo. A gente não tem dúvida. A gente, desde o primeiro momento, tem essa convicção da decisão. Essa convicção. Você tem critérios, né? Assim, E óbvio que agora, por exemplo, quando a gente falou de 30 empresas, 32 mil pessoas, a gente, né, acabou pulando um item super importante, que desde a pandemia a gente tem um modelo Everywhere, que é um modelo híbrido, onde, nós, só para você ter uma ideia em termos de número, desde a pandemia para cá, a gente saiu de 1.200, 1.300 cidades onde os nossos colaboradores moravam, tá? E quando eu falo 1.200, 1.300... No mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Então... E tinha a ver com, assim, por exemplo, o cara mora no ABC Paulista, é uma cidade que ele morava, o escritório era em 2, 3 lugares em São Paulo, tá? Hoje nós estamos em mais de 3.000 cidades no mundo. Nesse espaço de 3 anos, mais 3 ou menos. 3 anos a gente mais que duplicou. Quase triplicou. E a gente pega, por exemplo, hoje só no Brasil a gente está em mais de 760 cidades, 700 e poucas na Europa, 1.000 entre Ásia e Estados Unidos. Então, um negócio. Isso traz mais complexidade na parte de gestão de cultura, de gestão, de recrutamento. Então, tudo comunicação, benefícios. Tudo. O que a gente teve que fazer? Basicamente, investir muita tecnologia para fazer toda a jornada do colaborador, desde a atração até o momento que, se porventura ele deixar a companhia, você tem que fazer isso de uma maneira que te permita contratar um cara lá no interior do Amazonas, ou no interior do Rio Grande do Sul, ou no interior da Filipinas. Nós temos 1.700 pessoas na Filipinas, nós temos 1.000 pessoas na Índia, nós temos 300 pessoas na China. Que barato. 1.500 pessoas nos Estados Unidos, 1.000 no México. Então, é uma empresa que... E realmente... as pessoas que você estão contratando no Amazonas, talvez tenha alguma que não trabalhe para o Brasil, que trabalha para uma operação em outro país. Será que é o caso? Esse é o modelo nosso Everywhere. A gente está evoluindo para algumas coisas. A gente, no primeiro momento, se preocupou em ir para mais cidades, vamos dizer assim. Hoje, a gente está naquela história de olhar países, né? Sim. Então, fazer o modelo nearshore, você está aqui no Brasil prestando serviço para os Estados Unidos, para a Europa, para alguma outra coisa, desde que tenha o idioma, né? E a ideia nossa só que a gente está em países, faz isso em países que a gente tem folha de pagamento, tem o payroll lá ou tem a operação. Tá bom? Um desafio nosso agora, e a gente está dando os primeiros passos, é por que não também permitir a contratação de colaboradores em lugares que a gente não está. Tá? Que é o que algumas empresas já vêm fazendo. Encontrar um mecanismo para viabilizar isso, vamos encontrar. Fazer não é o problema. Tem gente que faz aí e tal. O que a gente quer fazer de maneira consistente, fazendo o processo de gestão, escalável, e mais do que isso, fazendo a gestão do cara, porque a gente não quer... Correto para a empresa, correto para a pessoa. Para a pessoa que permita ela ter o crescimento, carreira junto com a gente. Então esse é o nosso próximo desafio. Vocês têm dificuldade com contratação de gente, com recrutamento e seleção ou não? Nós somos uma máquina de contratar gente. Tá? A nossa dificuldade maior é na retenção. Tá? Eu diria que na contratação e no recrutamento, e olha que a gente... 100% do nosso recrutamento é in-house. Tá. Nós não temos consultoria em nenhum lugar do mundo para nenhum nível. Legal. Tá? Legal. A gente faz tudo internamente. Então, fazemos bem. Tá? O que a gente... Isso é fora da realidade do mercado, né? Porque é bem diferente do mercado. Todo mundo reclamando que não encontra talento. Exatamente. No nosso caso, que a gente sofre, porque a gente é uma empresa formadora de gente. Sim. Tá? Aí a gente acaba sofrendo um pouco de dificuldade do acesso de outras pessoas. O mercado depois vê, o pessoal da Stefanini é bom, ele formou, vamos lá. Inclusive de setores que às vezes não são de tecnologia propriamente dito e que querem reforçar suas equipes de tecnologia, tá bom? Faz parte, eu acho que também a gente não vai deixar de formar gente por causa disso. Faz parte do DNA da companhia. Você acabou de falar, somos formadores de gente, então faz parte do jogo, é isso. Exatamente. E que bom que tem um monte de gente da Stefanini aí no mercado e que preza e valoriza a experiência que tiveram com você. É exatamente como eu penso, que as pessoas tenham e contribuam com essa jornada, que saiam bem, porque aí quando elas, se porventura
A gente não gostaria que saísse, mas se acontecer, que saiam bem, saiam com carinho em relação à Stefanini, até porque depois elas podem contratar a gente em outros serviços e no futuro podem ser pode ser líder de uma startup, de uma venture que está com vocês. Podem voltar. Pode voltar. Como acontece os bumerangues hoje, né? Acontece isso é normal. Bastante. No passado a gente ficava de mal com quem pedia demissão, Rodrigo. A gente não trazia de volta, não era assim? Exatamente. Não pode. E é uma coisa que eu não acredito. E a gente cada vez mais tem essa preocupação das pessoas saírem bem, saírem falando bem da gente, porque isso ajuda, inclusive como marca empregadora, como tudo, de uma maneira... E como tudo hoje. São porta-vozes da companhia, no final das contas. Exatamente. Sensacional. Fala um pouquinho mais desses rituais de cultura que vocês têm lá. Olha, a gente tem várias coisas que a gente fala, mas principalmente os líderes como os grandes embaixadores do movimento de cultura. Tá? E a gente tem, lógico, as pessoas, por exemplo, o Marco e a Graça, eles viajam 6 meses por ano. Sim. 6, 7 meses por ano eles estão viajando, em todo momento que eles vão, em cada uma das operações, eu também, a gente o tempo todo gasta ou investe algum tempo falando sobre cultura, dando exemplos, tá? Porque na nossa opinião, e principalmente com esse modelo Everywhere, cultura é mais do que o propósito e os 7 atitudes, ele é o que acontece quando você não está lá, né, Marcelo? Esse é o ponto. Né? Porque a gente não consegue estar indo de jeito nenhum. Então, é importante a gente usar muitos exemplos, muitas coisas, ser implacável com coisas que a gente não concorda, quando são itens, né, que ferem algum desses valores em termos éticos, em termos coisas, você tem que ser implacável, porque aquilo faz com que a gente vá formando, né, a cultura no volume que a gente precisa, que é esse crescimento. Então, a gente tem rituais super importantes, como as reuniões nossas semanais, os all hands, que são as reuniões mensais, onde a gente fala de resultado, mas fala, seja de reconhecimento, seja de itens de cultura. Nossa avaliação de performance, ela é naquele modelo Nine Box, mas um dos eixos é cultura. São as 7 atitudes que a gente avalia, né, que em relação ao perfil que a gente gostaria. Então, todo o processo, desde a contratação à avaliação, é pensado em avaliar a cultura da companhia e não somente resultado. É isso. Você tem um sistema, né, e é coerente e se retroalimenta. Né? Ele se retroalimenta o tempo todo. Você falou 2 coisas assim, a gente é implacável com aquilo que não combina com a cultura da empresa. O implacável, eu acredito muito nisso também. Não dá para tolerar, porque se você tolera, a pessoa vai continuar fazendo o que não é aceitável e vai dar um mau exemplo para quem está no entorno. A gente, infelizmente, no processo da jornada, óbvio que acontece. Às vezes tem pessoas extremamente talentosas, mas que elas não fazem bem para o time. E para a gente o mais importante é o time. É isso aí. Uma coisa que a gente aprendeu nesses 4 anos, a gente aprendeu várias coisas, mas uma delas é essa. Uma maçã que de repente é um cara super, ou uma pessoa, uma mulher, super talentoso ou talentosa, mas que não pensa no time. Legal, bacana, agradecemos você, tomara que você seja super feliz numa outra jornada, mas aqui com a gente, no modelo de ecossistema que a gente está criando, é muito importante que as pessoas tenham relacionamentos bons, mas não é, que eu também falo, não é amiguinho. São relacionamentos verdadeiros. Os amigos falam verdade, dão feedbacks duros, não sei o quê, mas também não precisa ser amiguinho, porque amiguinho também no mundo profissional também aí não funciona. E o segundo ponto que você trouxe é o Ninebox. Vocês usam o Ninebox, né? Então o Ninebox é uma ferramenta que eu gosto muito, acho que tem muito valor, mas que sofre uma crítica tremenda no mercado hoje em dia, o pessoal dizendo que caducou, que não faz mais sentido, que algumas empresas que são reconhecidas por terem criado e usado a vida inteira deixaram de usar, o que não é verdade. Então, para mim, o ponto é como usar o Ninebox. Né? E você trouxe, né? Vocês usam o Ninebox, mas vocês usam de uma maneira diferente, novamente adaptada à sua cultura. Fazendo até uma autocrítica por outros lugares que eu trabalhei no passado. Eu acho que no passado tinha muito aquela história de colocar o cara no box e o cara ficava lá naquele box. Né? Eu acho que hoje não é isso. Eu acho que seja qualquer modelo que você use, né? Se a pessoa quiser usar o modelo que queira, você tem que encontrar um modelo para haver uma boa discussão sobre gente. Se você vai usar papel de pão, fazer alguma coisa, é que você sente e discuta. E, na minha opinião, 2 coisas são muito importantes: cultura e performance. Eu acho que essas coisas, só performance
ou só cultura, eu acho que o negócio fica um pouco manco. Então, se a pessoa descobrir uma ferramenta que junte as duas coisas, porque o que eu vejo muitas vezes, algumas empresas, o cara olha uma coisa de um lado e outra coisa de outro. Aí eu acho que é uma crítica que está... Você quer trabalhar ao lado da sua casa ou ter o seu escritório em vários pontos do país? Quer implantar um trabalho híbrido na sua organização? Então você encontrou o seu Oba. Escritórios privativos, salas de reuniões, mesas de trabalho e espaços para os seus eventos. São mais de 1.600 espaços em 200 cidades espalhadas pelo Brasil, com uma redução de custos comprovado de até 45%, sem a necessidade de investimentos iniciais. Faça um teste gratuito por 30 dias. Descubra o Oba perfeito para a sua equipe e para a sua empresa. Então, pois é, isso você falou, né? Pode ser do jeito que for, mas você tem que falar de gente. Tem que falar de gente. Então, algumas vezes na minha história também, assim, pessoas, cadê um formulário para me ensinar a fazer uma avaliação ou para dar um feedback, né? Aí eu, né, de brincadeira, dava uma folha de papel em branco aqui, né? Aqui, né? Tá aqui a folha de papel em branco. É aqui, né? O importante é você falar com a pessoa, ter a conversa. É claro que você vai se preparar e tal, não sei o quê, mas não precisa ter um script pré-definido por outra pessoa para fazer isso. Óbvio que se depois, à medida que você vai evoluindo como gestor, a gente tem uma gestão também sênior, mas também tem muita gente jovem, a gente vai aprendendo, a gente vai usando algumas coisas que vão permitindo a gente... É igual a nossa pesquisa de engajamento. A gente tem uma pesquisa de engajamento, a gente usa um parceiro nosso canadense já há algum tempo, fazemos a mesma pesquisa na empresa toda, nas 32 mil... pessoas ao longo do mundo, né, em cada parte do mundo. Poxa, você depois, né, pedir 32 mil pessoas para te responder, né, e daí eles respondem com comentários, e você não pegar aquilo e não dar uma olhada, não ler, não sei o quê, poxa, é um desperdício de material, um desperdício de informação. E só para você ter uma ideia, nos últimos 3, 4 anos, a gente vem constantemente, nessa pesquisa, a gente mede o Employee Net Promoter Score, a gente mede engajamento, né? Então tem são várias sessões. A gente vem há 3, 4 anos, com toda essa complexidade de mais países, everywhere, mais empresas, nossa Employee Net Promoter Score cresce a cada ano, que aí você que é da área vai entender que é a discussão de causa e consequência. O nosso Net Promoter Score, que é a qualidade de serviço, vem subindo nos últimos 3 anos e a nossa produtividade vem subindo nos últimos 3 anos. Eu não acredito em coincidência. Eu acho que não é coincidência. Eu não acredito em coincidência. Eu acho que as coisas elas estão extremamente interligadas. E esse modelo híbrido de trabalho agora, o everywhere de vocês, né? Como é que isso impacta a cultura e como é que isso impacta a vida dos gestores, né? Aí pode ter gente que está te ouvindo agora, né, e vai falar, pô, mas a empresa de TI sempre foi meio assim mesmo, então para eles é mais fácil, né? Bom, primeiro que não é fácil. Eu vou responder para vocês que estão me ouvindo aí, não é fácil, tá? Porque as pessoas no mundo de TI também é um mundo fantástico, mas não se preza muito pela disciplina, né? Tem algumas outras questões que a gente não é o nosso ponto forte, vamos dizer assim. A gente vem evoluindo no modelo e aprendendo com ele, fazendo ajustes finos a cada ano, tá? Então, no primeiro momento, a gente não tinha um modelo home office everywhere. Até janeiro de 2020, a gente não tinha um modelo. A gente tinha algumas iniciativas na região, na Europa, mais pequenas, 100, 200 colaboradores. Mas os teus devs não trabalhavam de casa já naquela época? Não trabalhavam. Nossa, olha só, pessoal. Não trabalhavam, tá? Um belo dia, aconteceu a pandemia, nós tivemos que pegar praticamente 90%, 95% das pessoas, porque teve 5% que trabalhavam em atividades essenciais, que não podiam sair, né, do local, que a gente teve que ir um belo dia e todo mundo para casa. Aí junta um pouco o DNA empreendedor da Stefanini. A gente jamais teria feito o que a gente fez na velocidade que fez se as pessoas da Stefanini não tivessem o DNA empreendedor que vem do fundador. Isso é um negócio que a gente tem um modelo lá de células há 30 e tantos anos que a gente trabalha nesse modelo. Isso incentiva o cara a pensar como dono da célula dele. Na hora que o bicho pegou, eles, né, não dava para ter uma coordenação centralizada muito arrumadinha. Fala, amigão,
me ajuda aí, nós precisamos ir para casa. E fomos fazendo. E depois fomos arrumando todo esse modelo. Quando interessante até, fazendo uma observação, se você pegar o livro do Marco novo, que ele lançou um livro e ele já tinha um livro, só que ele fez uma nova edição. Sim, lançou recentemente, né? Recentemente. Qual é o título? Marco Stefanini? O Filho da Crise. Tá. O Filho da Crise. Porque a Stefanini é conhecida por toda crise a gente cresce. E eu brinco que numa crise você tem pessoas e empresas, vale para as duas coisas, que crescem, tem gente que paralisa e tem gente que às vezes retrocede. O Marco e a história da Stefanini é sempre de ter crescido no momento das crises. Tá. Por quê? Porque uma crise ela nunca é horizontal, né? Sempre algum setor não está bem, o outro está mal, o outro tá, e ele sempre conseguiu se adaptar muito nesse modelo, tá? Inclusive, fazendo um parênteses, eu estava lendo um livro essa semana e adorei que a autora, a gente sempre falou muito que a gente está vivendo a quarta revolução, né? Revolução agrária, revolução industrial, revolução dos computadores, e essa agora seria a revolução das tecnologias todas conectadas. E essa autora, ela não gostou desse nome, e eu gostei do nome que ela deu. Ela falou, nós estamos vivendo a era adaptável. Tá. Que o que sobrevive hoje não é quem é mais forte, quem é mais veloz, quem se adapta mais rápido. Sim. E é verdade, né? Você vê, a gente, a cada semana se cria alguma coisa nova aqui. Então, a gente foi por um modelo que a gente, num primeiro momento, teve que, inclusive, provar para o Marco, para os fundadores, que ele era um modelo bacana para os CEOs, né? Através de como? Através de fatos, mas através de números. Através do nosso Employee Net Promoter Score, que a gente foi vendo que ele estava melhorando, o nosso Net Promoter Score, nossa produtividade, e a gente foi vendo e falou, poxa, temos um negócio aqui, vamos transformar isso num modelo, e lançamos logo no início, como teve muita gente que já estava ia chamar logo depois de Anywhere, a gente chamou de Everywhere, nasceu. O que a gente vem fazendo agora? Um ajuste fino. A gente percebeu ao longo desses 2-3 anos que também a falta de contato entre as pessoas também não é o ideal. Perfeito. Então a gente tem feito agora um ajuste fino, onde a liderança, a gente tem incentivado ela a estar mais presente fisicamente, entre 2 a 3 vezes por semana elas estão indo no escritório, a liderança, tá bom? Mas isso é só um direcionamento também, ou é mais... É um direcionamento, tá? Mas a gente tem algumas preocupações. Às vezes você tem, por exemplo, áreas ou pessoas novas que estão entrando na companhia e o cara não é recebido pelo time, não... Pois é. Entendeu? Então... Faz uma falta enorme. Faz uma falta enorme. Então, a gente vem tentando fazer esse ajuste. É óbvio que no primeiro momento você tem que dar um empurrãozinho, porque senão o negócio não acontece, tá bom? E para o pessoal da operação, a gente um incentivo com rituais que a gente está criando, seja o All Hands, seja Happy Hour, seja trabalhar um dia todo mundo junto, com a frequência um pouco menor. Se o cara puder ir uma vez por mês, dependendo, porque hoje tem gente que mora muito longe, então não faria sentido. Então, qual que é a lógica? A gente agora está fazendo um ajuste fino para ter o melhor dos dois mundos. O melhor do mundo remoto com o melhor do mundo presencial, porque a parte de criatividade, integração, cultura, realmente está perto. É importante, cria confiança. Eu questiono muito, por exemplo, olhando a educação, né? A garotada que infelizmente teve que ficar 2 anos em casa sem frequentar a escola, então eu me questiono da qualidade do aprendizado dessas pessoas, né, ao longo desse tempo, né? Acho que a gente vai ter um gapzinho, uma lacuna aí que o mercado de trabalho vai ter que suprir no futuro, né? Já está acontecendo, a gente já viu uns ruídos disso, né? E o paralelo com o mundo organizacional é a pessoa que recém chegou, né? E putz, toma aí, trabalha aí. Pois é. Fica aí de casa trabalhando. Não, tem que ter um acolhimento maior, né? Mais elaborado. E um cuidado que eu tenho, eu sei que o seu público é um público diverso. Sim. Eu tenho sempre um cuidado de falar que esse modelo se encaixou para a Stefanini porque ele se encaixou como modelo de negócio. Isso é importante. Ele se encaixou como modelo de negócio. Ele é um modelo de negócio. É um modelo híbrido de trabalho. Ele não é um home office que é um benefício, né, que era um pouco diferente lá no passado. Perfeito. Por que eu falo isso? Por exemplo, eu recentemente visitei aí algumas empresas. Aí empresas que às vezes são de setores diferentes, de bem de consumo, onde eu atuei no passado, por exemplo.
Provavelmente, eu não estou nem fazendo nenhum tipo de crítica a quem tem o modelo, mas eu talvez não me sentisse bem trabalhando numa empresa de bem de consumo e sei lá quantos dias trabalhando de casa. Por quê? Porque eu sei que numa empresa de bem de consumo, 90% dos trabalhadores estão lá na fábrica, né, numa indústria. Ele não pode estar no modelo, nem se quisesse a gente conseguiria, entendeu? Então é importante as pessoas, quando ouvirem isso, né, essa questão, entenderem se no seu modelo de negócio e se na sua função te permite ou não permite trabalhar dessa maneira. Então, eu falo o tempo todo, encaixou no modelo de negócio da Stephanie. Pois é, falar de uma política de home office hoje é reduzir demais o tema, né? É simplificar demais. Não é isso, né? Não é isso. E eu gosto de separar o nome. Tá. Eu gosto de isso modelo híbrido também, né? e home office é uma outra coisa. Por quê? Nós que somos um pouco mais das antigas, o que era o home office no passado? Era um benefício que era dado para algumas pessoas de poder trabalhar um dia em casa, mas não tinha nada a ver com o modelo de negócio. Eu acho que são diferentes, são coisas diferentes. Eu acho que o modelo híbrido, o modelo, como a gente queira chamar, acho que é melhor. Você colocou super bem, né? Home office era ou é um benefício, né? E o modelo que vocês adotaram é completamente consistente, aderente, Vou te dar um exemplo. Aí você vai entender como que ele se encaixa. Tá? Eu brinco que é como se a gente tivesse 32 mil pessoas na nuvem. Na nuvem, no cloud. Falando de tecnologia, né? De cloud. Por que isso é importante? Só para você entender. Antes desse modelo, se eu tinha um contrato em Porto Alegre com um cliente nosso, e eu, por algum motivo, perdesse aquele contrato, o que acontecia? Todo mundo que trabalhava contigo em Porto Alegre... Você perdia. Pessoas extremamente qualificadas. O que acontece hoje? Você realoca em qualquer lugar do mundo. Plug and play. Rápido. Puf, pluga o cara. Então, hoje, um cliente meu, talvez de Porto Alegre, ele talvez não saiba, mas ele é atendido por pessoas... que estão na Índia. Que pode estar em tudo quanto é lugar. Entrega o que ele precisa. Entendeu? Então, é um modelo de negócio diferente. Então, só para as pessoas, às vezes, visualizarem que é bem diferente. Bacana. E isso, vale só para tecnologia? Não. A gente tem empresas nossas lá de marketing que estão funcionando desse jeito. A gente tem outros negócios que também estão se encaixando. Mas tem negócios que talvez não se encaixem. E, de novo, volta no tema da cultura. Também tem negócios dentro do teu mesmo negócio, mas a cultura corporativa é diferente, então é outro. Escolhe o outro modelo. Escolhe exatamente. Não tem esse negócio de... benchmark é bom para você aprender, mas para você entender os critérios que levaram a empresa a tomar as decisões também. A gente, como pessoas de gente cultura ou de RH, o nome que a gente queira dar, às vezes a gente sofre com algumas coisas, mas a gente tem que lembrar que, assim, no modelo hoje complexo que o mundo virou, uma solução não serve para tudo. Né? Ainda mais no nosso caso, que a gente criou um ecossistema com 30 empresas. Então, talvez o modelo, né, vai funcionar num país A, não vai funcionar no B, a gente vai se adaptar. Então, não quer dizer que o modelo ele tem que ser exatamente daquele jeito em qualquer lugar do mundo, de acordo com Você está numa empresa de tecnologia, Rodrigo, vocês têm lá as startups, as ventures e tal, gente explorando o que tem de novo por aí. E a gente viu recentemente um monte de conversa sobre inteligência artificial. Finalmente está entrando no dia a dia das pessoas, né? É claro que ainda vai crescer e vai mudar. Tem os críticos de primeira hora assim, sempre dizendo esse negócio não funciona. Espera mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Então, na tua visão, o que vem aí de tecnologia pela frente? Eu acho que essa vai ser uma que vem forte. Tá? Eu voltando um passinho atrás, todo mundo quando me pergunta hoje sobre profissional de gente, eu falo, quando a gente estava lá 15, 20 anos atrás, a gente falava que o profissional de gente tinha que entender de gente, tinha que entender de números, de gestão, de negócio. Eram os nomes que se davam. Isso aí. Hoje o nome que se dá é Analytics, né? Foi mais bonitinho para o mundo digital. Gente e Analytics, tá? O profissional de RH hoje é gente, Analytics e Tech. Se o profissional de RH hoje não tiver se atualizando, entendendo o que tem de tech disponível, seja na nossa função como gestor de pessoas, né? Ferramentas de recrutamento, desenvolvimento, não sei o quê, como tech de uma maneira mais ampla, que é o que nós estamos falando aqui da inteligência artificial. Então, eu não tenho dúvida que ela vem para alterar, mas eu sou otimista. Otimista em que sentido? Eu não acho que uma coisa compete com a outra. Tá? Eu acho que ela vem para o ser humano fazer o que ele é bom. Sim.
que é cuidar de pessoas, tratar pessoas, e ela vai substituir algumas coisas que o ser humano não gostava de fazer, né? Essa grande verdade, produtividade. Você pega, por exemplo, agora na NRF lá nos Estados Unidos, né, na parte de varejo, um dos itens mais discutidos era o investimento que o varejo vai fazer em tecnologia nos próximos anos para automatizar o front do atendente para sobrar tempo para o atendente fazer o que ele deveria fazer, que é atender cordialmente as pessoas, ser bem entendido, conversar com o cliente, entender, ouvir, ter a relação humana, porque hoje ele ficou atolado de coisas que não permitem isso. Então, eu sou otimista. E eu acho que, além dessa específica, que agora está todo mundo falando, né, principalmente aí do chat GPT, e hoje saiu da Google, né, o Bard, aí, se não me engano, o Bard, não me lembro o nome, é que eu acho que vão ter muitas integrações de tecnologia, né? Isso é uma coisa que cada vez mais a gente vê, isso se junta com inteligência artificial, com não sei o quê, com chatbot, e vai juntando as coisas, por isso que a gente fala aqui na Stefanini, a gente quer sempre ter um ecossistema, porque a hora que você tem um ecossistema de tecnologias e soluções diferentes, essa é um borbulha a inovação, cara, porque é impressionante. Você só bota os caras, o que você tem que fazer, coloca junto. Coloca gente boa junto que sai coisa boa. Coloca gente boa. A gente recentemente, a nossa última aquisição, foi uma empresa ela faz ela é de marketing, está na nossa torre de marketing, chama IC Global, e ela é uma Martech, e ela faz a construção de comunidades para clientes. O que é a comunidade? A comunidade é uma evolução dos influencers, né? De uma certa maneira. A comunidade é você permitir, por exemplo, um cliente de bem de consumo a ter ali aqueles consumidores raízes, né? Vamos dizer assim, e que eles vão discutir dentro dessa comunidade novas fórmulas, novos sabores, novas... Né? Eles ajudam a empresa na cocriação de novos produtos. Por que você não... Por que você usa o ketchup assim? Por que você usa o sabão em pó? Então, a hora que você pega isso e fala, poxa, mas por que isso não se junta com inteligência artificial? Por que você não junta isso com... Aí você fala, caramba, então tá ali, né? Há possibilidades, por isso que a gente vai continuar investindo nesse ecossistema, a gente vai trazer... A diferença lá, Marcelo, é que a gente não faz aquisição para empilhar. O que significa isso? Você faz aquisição de empresas para trazer para o ecossistema. A gente só faz aquisição de novas ofertas. Então isso é bom, porque não cria um estresse dentro da organização. Porque quando você sabe, já viveu, quando a gente faz uma aquisição de 2 competidores, aí você tem que decidir quem fica. O único jeito de ganhar dinheiro é tirando gente ali. São as sinergias que você vai gerar, exatamente. O nosso negócio a gente não faz isso. A gente só faz aquisição de coisa que a gente não faz. Boa. Tá? Então, expandindo e levando a organização para o futuro, sempre puxando. Visando para o futuro. Agora, a gente não abre mão de algumas coisas. Por exemplo, a parte de gente e cultura. Cara, eu acoplo o meu time na parte de gente e cultura. Eu acoplo o nosso time de finanças para entender daquilo, porque às vezes muitas dessas empresas têm uma certa dificuldade na parte financeira, contabilidade, gestão, esse tipo de coisa. Agora, o front é o cara que faz. Isso é que você leva, né? Isso know-how que você aporta. E o que o cara aporta? Ele é o cara do front. Ele toca o negócio, ele vende. Porque ele conhece e a gente não conhece. Então é isso que a gente vem combinando. Quantas pessoas você tem em RH? Olha... É bastante. Só no Brasil hoje, bom, né, a gente tem cerca de 300 pessoas. Mundo afora são mais outros 400. Muito legal, sensacional. 400. Então você lida com gente também de todas as culturas, de todas as formações aí no time. De todas as culturas, sempre num modelo muito semelhante. O que é esse modelo? A gente tem áreas especialistas, né, como todas as empresas, né, o cara de talent, que normalmente às vezes tem employer branding, tem recrutamento. Recrutamento é um negócio muito forte para a gente, tem a parte de desenvolvimento, tem parte de compensation, mas a gente também atua no modelo de ter business partner, de ter sempre um business partner cuidando de um certo tamanho de operação, levando tudo aquele arcabouço de ferramentas que a gente tem na parte de gente e cultura. Vamos fechar você dando um conselho para o profissional de recursos humanos hoje. O que é o diferencial para o profissional de recursos humanos nesse mundo tão maluco? Olha, eu acho que tem que ler,
Eu acho que hoje um profissional na nossa área que não se mantém atualizado, se não gosta de livro, lê revista, se não gosta de revista, vai na internet, mas está sempre atualizado nessas mudanças, principalmente nessa parte da tecnologia que eu comentei. Né? Não vou voltar no tripé, né? Tecnologia, gostar ou ter... Pelo menos, né, às vezes a gente fala e algumas profissões se apavoram um pouco com número, não gosto de número, não tem problema, calma. O mundo hoje de tecnologia, ele permite que os números estejam ali só para a gente analisar e tomar decisão com eles e gostar de gente. Não tem como. A gente gostar de gente, paquerar os números, né? Porque às vezes tem gente que não gosta tanto. Então, eu falo paquerar o número e olhar e ver essa parte de tecnologia... Hoje, um profissional nosso não tem como viver. Por quê, Marcelo? Porque a tecnologia está disponível. Mas no final do dia, o que é o diferencial é o ser humano. Tá? O que a gente fez na Stefanini e todo esse crescimento, outras empresas poderiam fazer. Né? Ou fizeram. Tem várias empresas que, de repente, fizeram a mesma coisa. A diferença são as pessoas. Porque a transformação... ela é nas pessoas, elas têm que acreditar em você, elas têm que confiar que nós estamos no caminho certo, elas querem fazer parte de times vencedores, então é aqui que continua sendo, né, apesar de ser todo investimento de tecnologia, no final do dia, é aqui o ser humano que é o grande alavancador ou, se não for bem feito, pode ser um grande dificultador de um processo de sucesso de qualquer tipo de empresa. Muito bacana, Rodrigo. Eu adorei te ouvir e te agradeço pela participação aqui com a gente no webcast. Eu que agradeço aí. Obrigado a todos aí pelo tempo e que a gente tenha aí um ótimo 2023, né, pela frente aí, com muita coisa legal para a gente construir juntos. Show. Obrigadão. Obrigado você também. A gente se vê no próximo episódio. Este episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela UOBA.